aquele presidente Lincoln, pronto, lembrei, nos Estados Unidos, que foi morto, disseram para ele, ele diz assim, ó, ele fala, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore muito grande, eu passaria 6 horas afiando o machado. A oração, queridos, tem que fazer parte da nossa vida. Às vezes fazemos muitas obras de Deus e esquecemos de orar. Às vezes andamos com Deus e esquecemos de falar com Deus. Ah, pastor, mas eu falo todos os dias. Irmão, a Bíblia diz que Jesus se retirava para quê? Se retirava para quê? Você precisa dedicar o mesmo esforço, aquilo que você faz para a obra de Deus, você precisa dedicar o mesmo empenho, a mesma força, a mesma unção para estar na presença de Deus, orando. Os discípulos não pediram a Jesus, que Jesus os ensinasse a curar. Os discípulos não pediram a Jesus que os ensinasse a andar sobre as águas, a repreender os demônios. Não, os discípulos vieram para Jesus e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Porque orar é o segredo do relacionamento com Deus. Na verdade, queridos, nós temos cultos de oração, nós temos reuniões de orações, momentos de orações, mas eu confesso para você que é muito mais interessante você ter uma vida de oração. Temos essas reuniões, temos os momentos para que a gente venha incentivar você a sair daqui e continuar fazendo isso. Olha o que diz Gênesis capítulo 18, do versículo 17 e 33, é muita coisa que eu vou falar hoje, tem que ser rápido. E para quem não lembra essa história, Abraão recebe a visita de Jesus e os 2 anjos. Porque nós sabemos que a teofania, quando diz o anjo do Senhor, está representado o Senhor Jesus. E quando ele chega lá, Abraão diz, Senhor, vem tomar um cafezinho aqui comigo. E no meio da conversa, escute, Deus revela que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia fala que Abraão começa a conversar com Deus. Depois vocês leem lá esse texto. E ele diz, Senhor, não é querendo ser ousado não, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Eu quero que você entenda a dimensão do Pai da esperança. Porque a palavra de Deus diz que ele creu até contra a esperança, confiando no Senhor. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Abraão puxou cutela. Eu não sei o que Deus vai fazer. O meu único filho, a minha promessa. Mas Deus é Deus. Este homem estava sentado, conversando com Deus, e disse, meu Senhor, preciso bater um papo contigo. Se tivesse 50 justos, o Senhor iria destruir a cidade? Deus, sondando o coração de Abraão, disse, não, Abraão, claro que não. Aí daqui a pouco Abraão pensa melhor e diz, não, Deus tem sabedoria mais do que eu. Se Deus está dizendo que vai destruir Sodoma e Gomorra, é porque o negócio lá está terrível mesmo, mas eu vou baixar um pouquinho a minha expectativa. E Abraão começa a negociar com Deus. Se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Olha a resposta que Deus diz, Abraão, por amor aos 10, eu não destruiria a cidade. Sabe por quê, queridos? Porque a oração é um diálogo com Deus. Abraão estava, vamos dizer assim,
Discutindo não é discutindo que a língua portuguesa é terrível, né? Ela pega discutindo tanto para briga como para você discutir um assunto. Ele estava discutindo um assunto com Deus. E Deus estava trazendo irrelevância à opinião de Abraão. Deus quer te ouvir em relação aos planos dele para a sua vida. Porque este é o nível de relacionamento que Deus quer ter contigo. Segunda coisa que nós vamos aprender hoje sobre a oração. Lá em Êxodo 32, outra história maravilhosa. A oração, ela, primeiro, é para diálogo. E segundo, ela é para mudança de destino. E até de uma nação. Outro homem de Deus vai conversar com Deus e diz: Senhor, Deus vira e diz para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo para ir diante do povo aí, porque esse povo é muito obstinado e vai que no minha ira consome esse povo. Olha a resposta de Moisés, irmãos. Senhor, se eu ainda acho graça em teus olhos, eita glória, eu rogo para que tua presença venha conosco, porque se não for, me mata logo. Não sairei daqui sem a tua presença. E ele diz mais assim: o que dirão os povos da terra que o Senhor tirou? Olha que ousadia, olha que, mas ousadia santa, olha que intimidade. Deus vira para Arão e Miriam e diz assim: ei, vocês me conhecem de ouvir falar, mas este aqui eu falo face a face. Ele diz assim: o que dirão os povos da terra que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer no deserto? Que ousadia, irmãos. Mas Deus se alegrou com aquilo, porque Deus gosta de um coração sincero na presença dEle. É melhor estar com o coração limpo e sincero diante da presença de Deus, porque aquilo que você deixa como escondido, ainda um dia será revelado. E não existe nada em oculto dos olhos de Deus. É como Davi entrava na presença de Deus, ele entrava transparente. Eu já contei o fato aqui, quando ele pecou, Deus disse: escolhe, ele disse: quero 3 dias na tua mão. De repente a espada, o anjo, literalmente, um anjo está lá no texto, ele vem e ele puxa a espada em cima de Israel. Quando ele puxa a espada, 70.000 soldados morrem na hora. Davi sai na sacada, todo mundo fica aterrorizado, ele põe o rosto no chão e diz: epa, não fui eu que pequei, então venha sobre a minha casa. E ele assume a responsabilidade para ele, porque ele sabia que um dia o Deus da misericórdia iria em seu favor. A oração chama o Senhor para a batalha. Tem muitas pessoas que estão ainda vivendo batalhas sozinhos. Pessoas que tiram a sua própria vida porque acham que estão sozinhos. Porque se orasse para o Senhor responderia: estou contigo e não temas. Josué capítulo 10, versículo 12 a 14 nos conta a história de 5 reis que vieram contra Josué. Escute isso. A Bíblia diz que quando eles vêm, Josué ora. E a Bíblia diz que Deus do céu mandou cair pedra, irmãos. Do céu. Matou muito mais soldados do que o próprio exército de Israel. E era tanta gente batalhando, irmãos, e Deus estava batalhando com ele, mas era muita gente, era 5 reis, escute, 5 reis dos amorreus, 5
contra ele e o outro povo que eu esqueci agora, que fugiu da memória, que tinha se aliado com Josué. Josué, inclusive, desce para defender esse povo. 5, e Deus está jogando pedra. Deus está descendo uma tempestade do céu, irmãos, matando um monte de soldado inimigo. E olha o que diz o texto. Diz que Josué faz assim: Deus, segura o sol aí, segura a lua aí, porque hoje a gente termina essa luta. A Bíblia diz que o dia todo o sol parou e a lua parou. E o texto termina assim, ó. Depois vocês veem lá, ó, Josué, o versículo 14, 10, 12 a 14. O 14 termina assim: nunca se viu e nunca mais depois existiu um homem que Deus respondesse de tal forma. Está lá no texto. 4. A oração vence a guerra, irmãos. Para que o melhor exemplo de Senaqueribe tentando invadir? Ezequias vai lá na ponta do altar, porque ele era rei, não podia entrar, não era sacerdote. E diz assim, e faz uma oração e diz: Senhor, eu sei que os deuses dos outros povos foram lançados no fogo, mas eles são deuses feitos de pau, pedra, mas tu és o Deus vivo. Apresento a ti as palavras do rei Senaqueribe. Apresento a ti essa guerra. Sabe o que Deus manda Isaías dizer? Vai lá e diz que essa peleja não é dele, é minha. Desce um anjo, irmão, parecendo que estava com a metralhadora. Porque a oração vence a guerra, irmãos. Ezequias 22:30 diz que a oração intercede pelos outros. Olha o que diz o texto, diz assim, olha: procurei um que estivesse na brecha, para que pudesse se colocar entre mim e o meu povo, e não achei. Deus desabafando com Ezequias, literalmente, irmãos. O profeta orando para Deus e Deus dizendo assim: ei, eu fui nos montes e não achei profeta. Eu fui lá dentro do templo e não achei sacerdote. Eu fui lá no palácio e as mãos dos reis estavam sujas de sangue. Não achei ninguém na brecha, porque interceder é se colocar entre. Eu não achei ninguém. É a mesma raiz de texto que diz assim: o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oração serve para interceder. 6. A oração imprime a digital de Cristo. Esse eu quero ler, Efésios 3. Abram aí. Bora, celular, ajude. Efésios 3, olha o que Paulo diz. E eu já estou me encaminhando para o final. Efésios 3, 14. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Gente, presta atenção aqui. Escute, se você não achou, pode prestar atenção aqui. Por essa razão, escute, me ponho de joelhos diante do Pai, isso é Paulo falando, do qual ele, o Senhor, recebe toda a família no céu e na terra. Oro que para que as suas gloriosas riquezas, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do teu Espírito,
para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, diga comprimento, diga altura, diga profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, e aquele capaz de fazer, diga infinitamente, mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todos sempre. Amém. A oração imprime em nós a digital de Jesus. A oração imprime em nós o Espírito Santo de Deus, o amor de Jesus. Acho linda essa oração de Paulo. Ele diz para que possam juntos compreender. E ele vai, largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer do amor de Cristo. Sétimo, a oração orienta em nossos ministérios. Atos capítulo 13, versículo 1 e 14, versículo 28, nos fala de Barnabé e Saulo separado. A Bíblia diz que os discípulos estavam orando e pedindo a orientação de Deus. Ai, irmãos, tem muita gente que tropeça nisso aqui. Ah, mas eu ouvi a voz de Deus para ir. Você ouviu mesmo? Eu ouvi a voz de Deus para fazer. Você ouviu mesmo? Você sabia que todos os seus ministérios começam primeiro no âmbito espiritual para depois se materializar no âmbito natural? Não existe nada na minha e na sua vida que não seja já pré-determinado por Deus. Você só ora para descobrir qual momento da sua vida é aquilo que Deus já determinou. Eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa, irmãos, decidindo tantas coisas no grito. Eu digo logo, só vá quando Deus mandar ir. Só avance, só pare, só saia, só entre quando Deus mandar você ir. A Bíblia diz assim, que logo depois, quando Jesus diz, Pedro, tu me amas, diz assim, Pedro, quando você ficar mais velho, ficar mais maduro, hoje você cinge seus lombos e sai para onde você quer, você é impulsivo, você decide os teus caminhos, mas quando forem mais velhos, outro te cingirá os lombos e te levará a caminhos que você não quer ir. Sabe por quê, irmãos? Nem sempre, escute, nem sempre nós andaremos com Deus em caminhos que a gente quer ir, mas são os caminhos necessários para que a gente possa ir. Eu estava pregando num projeto sim, na live, dizendo assim, olha, Jesus saiu da Judéia para a Galiléia. Ele poderia ir pelo Jordão e pela Pérea, 1h30 de contorno. Mas a Bíblia diz assim, era necessário passar por Samaria. Os judeus odiavam os samaritanos. A Bíblia diz assim no texto lá, esse que eu estou citando, João capítulo 4, diz assim, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eu não vou explicar toda a história, senão o tempo não dá. Mas escute, era necessário porque, você acha que os discípulos queriam entrar ali? Não. Diga não, eu posso ter certeza e afirmar isso, diga não, porque o judeu não entrava, irmão.
Samaria. Mas a Bíblia diz que era necessário, porque lá tinha uma mulher esperando Jesus. E você sabe o que é mais lindo? Jesus ficou 2 dias naquela cidade. A Bíblia não relata que Jesus fez milagre nenhum. Não relata, pode ter feito. Porque o livro de João diz, há muitos milagres que não caberia nesse livro. Mas escute, mas existe algo mais poderoso ainda. Aquela mulher quando recebe a água viva, aquela mulher quando entende, ela já muda aquele contexto de água e vai para a adoração, porque ela já foi lavada, ela recebeu a água viva, estava jorrando dentro dela. Agora todo aquele que jorra água viva, ele parte agora para o segundo estágio, que é a adoração. Epa, eu recebi, eu entendi esse processo aí, não terei mais sede. Agora onde é que adora? É no monte, é lá em Jerusalém. Ele disse, mulher, hoje, ele diz, é agora, ele diz, é hoje, chegou o tempo que os adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Aquela mulher larga o balde e ela vai até a cidade, prega para a cidade toda, irmãos. A Bíblia diz que toda a cidade foi se encontrar com Jesus. E você sabe o que é mais lindo? Escute, o texto diz assim, ela diz, Senhor, nós estamos crendo, não só, porque quando ela prega, ela diz, vem ver, este que revelaste tudo que eu tenho feito. Mas ela, quando chega lá, que está todo mundo, 2 dias se deliciando com as palavras de Jesus, ela diz, Senhor, nós não estamos crendo somente porque o Senhor revelou, mas por causa da tua palavra. Não precisou estender a mão, curar ninguém, mas a palavra de Deus libertou. E ainda tem pessoas que estão querendo só buscar, porque eu preciso ir na igreja, porque eu preciso de uma cura, eu preciso de... Irmãos. Cadê outro microfone? É para ver se vocês estão atentos. Até a voz melhorou. Pronto? Foi? Ah. Escute, tem pessoas que ainda vêm para a igreja só para buscar isso e sai, esquece que a convivência que está na igreja foi com ele para casa. Escute, eu estou no 7. Ixi, Jesus. Estou terminando. A oração prova a nossa fé. Sem fé é impossível? Diga, sem fé é impossível? Como é que você ora e não tem uma atitude de fé? Eu não entendo isso. Eu gostei de uma atitude essa semana de uma irmã e eu falei assim, olha, eu poderia dizer outra coisa para você, não faça isso não, ser mais cauteloso no conselho, mas eu disse, eu não. Chegou a hora da igreja exercer a fé que ela precisa ter. Porque tem certas coisas que estão na mão dos outros, que era para estar na mão dos justos. A gente ora, mas não toma nenhum passo de fé. Está esperando cair do céu, irmão? Alá, manaço. Teve uma pessoa que disse assim, pastor, me ajude. E a gente foi lá e ajudou. Estou passando uma necessidade terrível e tal. A gente foi lá, vamos lá, irmão, cesta básica e tal, tudo. Irmão, foi complicado. Posso entrar em detalhe não. Mas eu disse, está na hora de você mudar isso aí. Aí convidei para o culto da reunião de oração, convidei para os cultos, convidei lá do projeto. Se a pessoa não aparece, eu digo, pastor, cortaram a minha luz. Eu disse, irmã, você precisa tomar uma atitude. Oração é orar e ação. Precisa se movimentar.
Porque é muito mais fácil Deus abençoar você naquilo que você está plantando. Escute, a Bíblia diz o quê? Tudo que plantarmos, se você está plantando, você vai colher. É muito mais fácil Deus prosperar a sua plantação, a sua colheita, do que levantar uma pessoa. Por quê, pastor? Porque o coração do povo está duro, irmãos. Deus até aparece com um anjo e diz, ajuda lá o meu filho, e ele não aceita. Está escrito que o amor de muitos no final dos tempos se esfriaria. Você ainda está orando para que Deus levante fulano, levante ciclano? Pegue o que tem na sua mão, o teu cajado, e vá. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, então vai. Fere esse mar e diga para que o meu povo passe. Você só vai entender isso quando você começar a orar. Porque vai chegar uma hora que você vai orar. Aí você diz, poxa, Deus está com silêncio. Não, Deus já mandou você ir. Nove, a oração traz avivamento. O fogo sagrado de Deus desce na oração. Segunda Crônicas 6, eu já preguei sobre isso aqui, é muito linda essa passagem. Salomão ora, diz, Senhor, se caso nossas colheitas não forem assim, tá, se a gente pecar, o Senhor vai mandar gafanhotos nas colheitas, e ele vai ponto por ponto, orando. E o texto diz assim, quando Salomão acaba de orar, o fogo desce do céu e consome todo o holocausto. E era boi, viu, irmão? Era muito boi, era muita ovelha. Foi um rio. E Deus consumiu. Quando depois consumiu, ele diz, vou te dar. Ele recebeu a oração, porque entende uma coisa. A oração é o que eu disse primeiro? E Deus respondeu. É por isso que está o famoso texto. E diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas a resposta de Deus, ele diz, ele vai ponto por ponto de Salomão. Ele diz, não vou enviar praga, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, orareis a mim e eu ouvirei dos céus e sararei a tua. Porque a oração desce o fogo do avivamento, irmãos. E último, para não me delongar mais, quem está gostando, diga amém. Eita glória. Tá bom mesmo, vamos lá. Tem ainda mais alguns pontos, mas eu vou terminar nesse. Atos capítulo 12, versículo 1 a 17, diz que a oração incessante é a chave para o milagre. Pedro está preso, eu acho muito linda essa passagem. Pedro está preso, e Pedro está tão descansado, irmão, que o homem bateu calor, ele ficou como vê o mundo. E aí o anjo chega, engraçado, é o anjo chega, olha para Pedro e diz, Pedro, ele acorda, diz assim, aí o texto diz assim, não sabia Pedro se era uma miragem, se era uma revelação na verdade, ou se estava acontecendo aquilo mesmo. Aí o anjo, Pedro, aí ele, sem entender, será que é, não é, ele disse, Pedro, se vista aí. E Pedro, calma, eu vou voltar, se viste. Pedro estava lá, tranquilo, porque ele estava confiando na promessa de Jesus. Eu disse aqui a promessa, quando ficares velho. Pedro sabia que não era o momento dele morrer. Quando foi o momento dele, ele disse, pode me matar, eu me entrego, mas me crucifica de cabeça para baixo. Isso que é fé, irmão. A Bíblia diz que eles passam pela primeira guarnição, segunda guarnição, terceira guarnição, está Pedro batendo na porta. Só que quem estava lá dentro da casa estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê, irmãos? Orando.
É tão engraçado essa passagem, desde lá do início, que a menina vem e bate assim, quem é? Ele é Pedro. A menina, em vez de abrir, diz, ei, gente, volta. E diz, é Pedro, está na porta. Tem certeza? Eu acho que é, tem certeza. E Pedro está lá batendo na porta. Não abriu a porta. Ela volta tão feliz que ela esquece de abrir a porta. Escute, oração é intimidade com Deus. Se coloca de pé. Eu quero incentivar você nessa noite a você mudar o teu relacionamento com Deus, mas para melhor. Amém, irmãos? E eu vou dizer um segredo bíblico para isso. Quanto mais você acha que precisa se aproximar mais de Deus, porque não está o suficiente, então você está no caminho certo. Porque no dia que você acha que você já está autossuficiente, você deixou de estar debaixo da glória de Deus para estar debaixo da tua glória. O negócio está forte hoje aqui. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor tem manifestado graça em nossas vidas, Senhor. Porque teu Espírito Santo, Shelai, Hanai, Ministro,